Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. Tá curioso para saber que segredo é esse? Clique no primeiro link na descrição logo abaixo do vídeo. Vamos para o corte. Eu vim do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada João Molevade. Até onde eu me lembro, ela tinha cerca de 80 mil habitantes, hoje tem 100 e alguma coisa. Mas assim, cidade pequena, a maioria das pessoas com a mente também um pouco fechada. E ali eu tinha muita dificuldade de falar com pessoas na mesma linguagem. Certo. Falar de negócio, falar de digital, etc. Você falava de qualquer tipo de negócio, falou em dinheiro demais, é pirâmide, é alguma coisa que não faz sentido. E aí, é interessante você falar isso, Marcos, porque eu tinha aquela vontade de reunir um grupo de jovens e eu pensava comigo, cara, eu tive essa mesma epífane dentro de uma sala de aula, essa descoberta. É como se o tempo tivesse parado, todo mundo ficasse em câmera lenta, eu olhasse ao redor 360 graus e pensasse o seguinte, tá todo mundo aqui fazendo a mesma coisa para ter os mesmos resultados. Eu não quero ser essas pessoas. Eu tinha uma loja de games, eu faturava 5, 6 mil reais na metade do dia. Eu pensava comigo, cara, eu já tô faturando o que esses caras querem faturar aqui, talvez sendo engenheiros, dentistas, não sei. Então esse não é o caminho que eu quero seguir. Quando eu tive os meus resultados no digital, eu me lembro que nós criamos o Gold Age, né? Exato. Que é um grupo de mentes mestras, para quem não sabe, onde ali eu poderia falar, sim, com caras iguais ao Marcos. Outliers, como eu chamo. Outlier, para quem não sabe, assim, não é simplesmente um jargão que eu utilizo para criar uma comunidade na internet. O jargão teve como consequência uma comunidade que foi criada a partir dele. É uma pessoa fora da média, que vive a vida que ela quer viver, que acelera quando quer, para quando quer. É uma pessoa que faz o que quer eticamente. É uma pessoa que não se importa com opiniões das outras. É uma que coloca uma coisa na cabeça e vai até o fim. Ela ajusta o caminho se for necessário, mas nunca substitui aquele objetivo final. Ela troca o plano, mas nunca o objetivo final. Então, isso é ser um outlier. Quando eu parava para observar o quão doido eu era numa cidade pequena, falando de negócios, onde as pessoas achavam que eu era louco, e eu parei para observar depois que existiam pessoas assim, bem distantes, eu falei, cara, esses caras merecem algum nome, eles são outliers, fora da média. Eu pensava o seguinte, cara, para que eu consiga realmente realizar os meus sonhos, ser uma pessoa livre, ser um empresário às vezes não é a resposta final. Depende de com o que você vai ser empresário. Total. Ok? Eu tinha uma loja e eu, para ficar milionário com aquilo, eu tinha que ter uma franquia de lojas. Eu tinha que estender aquilo. E eu pensei, nossa, para eu vender esse equipamento, esse periférico, eu tenho uma margem de lucro de 30%, 40%. Para fazer 1 milhão aqui, eu teria que vender várias unidades, a minha margem de lucro é essa. Cara, um dia eu recebi um e-mail de um norte-americano mostrando uma página de vendas de um produto e ele expunha a vida, ele dizia o porquê que ele estava fazendo aquilo, é um cara que já tinha resultados no digital, muito conhecido e respeitado lá fora, inclusive até os dias de hoje, isso já tem uns 6, 7 anos que eu vi isso, foi bem quando eu estava começando ali, 8 anos talvez, e ali eu não fiquei impressionado com a oferta que ele estava me fazendo, eu não quis comprar o produto, eu fiquei impressionado com o seguinte, peraí, esse cara criou uma página, ele colocou um vídeo na página, ele está vendendo conhecimento. Para mim, a moeda mais cara que existe é informação. Tempo e informação. Eu falo da informação porque se eu te disser amanhã que a ação vai subir ou descer na bolsa, se eu te der esse inside trading, acho que é assim que se diz, você vai vender o que você tem para fazer esse investimento. Mas eu te dou a certeza. Então logo, informação é uma das moedas mais caras que existe, assim como o tempo. E aí eu percebi, cara, ele está vendendo uma informação muito valiosa sobre como eu posso ter resultados nesse mercado. Mas o que mais me impressionou foi ele vender um produto de $47 para mim que estava no Brasil. Eu fiz o cálculo. Se ele vender 10 cópias por dia, esse cara faz X. Esse cara tem uma propensão de vendas tão grande com uma página online, com uma hospedagem que custa R$30, R$50 por mês, que uma loja no shopping center. Até quando eu vou aguentar não comprar o que eu quero? Eu não sou um cara extremamente materialista. Não comprar o que eu quero, eu falo até de experiências, cara. Eu quero fazer uma viagem, e aí? Eu vou passar minha vida toda contando moedas para comprar uma passagem? Eu tenho que pedir permissão para o meu chefe para fazer tal coisa? Será que o único caminho que existe é esse de se profissionalizar em alguma coisa? Passar anos e anos e anos exercendo aquela profissão para que no final da minha vida eu receba uma aposentadoria? Então, são os principais questionamentos que eu já fiz. E eu questionava muito todas as pessoas que me viam com ideais de vida, etc. Claro que de uma maneira bem amigável, para que eu pudesse entender por que a pessoa pensa daquele jeito, por que eu estou pensando de um modo tão diferente. Porque nessa época em que a sala de aula parou, eu pensava, cara, eu sou um ET.
eu sou um ET. Ninguém está pensando isso. Será que eu sou doido? Então eu tive vários questionamentos assim que mudaram. As viradas de chave eram quando... Eu já sofri humilhações, inclusive, quando eu não podia comprar uma coisa. Eu lembro que eu fui numa locadora uma vez, eu não podia alugar um filme e o dono daquela locadora não me olhou com bons olhos porque eu tinha levado o filme para a mesa e depois eu não pude pagar aquilo e aquilo me gerou um constrangimento. Eu fiquei com vergonha de dizer que eu não podia. Então assim, você vai acumulando coisas na sua vida que te fazem questionar. E tem uma coisa que eu já disse, esses pontos de inflexão, esses pontos de questionamento que geram desconforto são os melhores lugares em que você pode estar. Imagina se eu tivesse o tempo todo confortável, eu não ia me questionar. Por que isso dói tanto? Por que eu deveria fazer aquilo? Então, os principais questionamentos foram esses. Por que eu tenho que seguir uma vida como todo mundo segue? Por que eu tenho que trabalhar para as outras pessoas? Não que isso seja um problema. Eu conheço várias pessoas que são muito felizes nas profissões que elas têm. Mas quando você realmente ama aquilo que você faz e consegue analisar isso profundamente, você talvez vai seguir um outro caminho. É o caminho que às vezes todo mundo está seguindo. A nossa história, cara, ela é digna de um filme. Eu não tô, enfim, sendo arrogante ou exaltando demais, mas eu já andei de ônibus. Eu já andei de mototáxi. Cara, você olhava pra mim, eu tenho certeza, e não tem problema nenhum com isso. Inclusive, você tem que gostar disso. As pessoas ao seu redor, nem todas as pessoas têm que olhar pra você hoje e falar, cara, eu vejo um milionário daqui 5 anos. Cara, eu vejo uma pessoa que vai conseguir tudo que ela quer daqui 5 anos. Você não tem nem a obrigação de pedir isso pras pessoas. Primeiro você tem que mostrar. Aquela expressão santo não faz milagre é verdadeira. Você vai encontrar sim algumas pessoas que vão te apoiar, mas essas pessoas só vão te respeitar plenamente depois que você ter resultado. A nossa história é digna de um filme, porque eu já passei por tantas coisas, tenho certeza que você também. São tantos altos e baixos. E você, às vezes, cara, tem uma história de vida que até seja mais bonita numa questão de altos e baixos que a nossa, e fica aí se perguntando, será que eu sou diferente? Cara, você é diferente da gente, mas você pode também ter resultados desde que você esteja disposto a pagar o preço. Eu tive uma adolescência em que eu a troquei completamente por trabalho. E quando eu falo trabalho, não estou falando um trabalho braçal nem nada, porque o trabalho também não vai te deixar rico. Trabalhar de forma inteligente é o que vai te deixar rico. Mas digamos que você tenha claramente agora na sua frente o que você realmente desejaria estar fazendo. Se te empurrar alguma coisa ou não. Quando você chega nessas conclusões, ao começar a agir, a coisa também fica um pouco diferente. Você vai perceber o que caras como eu, como Marcos, tiveram que sacrificar para ter o estilo de vida que nós temos hoje, que é o que muitas pessoas acabam almejando. E eu já dei muitos feedbacks, já conversei muito com amigos e etc. E eles não percebem, na verdade, até terem a experiência do que eles têm que sacrificar, o que realmente eles têm que fazer para chegar até aqui. Por exemplo, você talvez tenha medo de mudar, tem medo de errar, com medo de decepcionar alguma pessoa. Você tem medo de fazer o que você quer, porque você sabe que para aquelas pessoas ao seu redor, você vai ter que soltar alguns nãos. Não quero fazer mais isso, não, talvez eu não quero sair, eu quero ficar em casa para estudar, eu quero me dedicar ao meu trabalho, e as pessoas vão se distanciando de você. E você não quer sofrer essa dor, essa perda. Então, eu vejo muitas pessoas não conseguindo fazer isso. Eu troquei a minha adolescência por trabalho. Um trabalho em que eu fiquei dentro de casa, foram 205 finais de semana, alguns anos ali dentro de casa, e eu dizia não para quase todas as coisas que não estavam ligadas ao meu objetivo final. É um nível obsessivo? É um nível de obsessão por aquele negócio? Sim, para mim foi uma obsessão bem saudável. Eu sabia exatamente as coisas as quais eu estava sacrificando para conseguir ter hoje. Então, tenha em mente que algumas pessoas, não as certas, as erradas vão se afastar de você. Se algumas pessoas estão dizendo, cara, você está uma pessoa distante, você está uma pessoa diferente, parabéns, você está no caminho certo. Alguma coisa você está fazendo diferente, ok? Então, é um ponto também que você tem que ter em mente, porque pode ser simples, mas não é fácil chegar até aqui. A gente teve que sacrificar várias coisas e você tem que estar disposto a fazer isso. Pensa num computador. Um computador como a Apple, um computador como um Mac, né? Um computador como o Windows. Cada um tem os seus sistemas operacionais. Perfeito. Nesses computadores nós podemos instalar inúmeros programas, mas cada um funciona de um jeitinho um pouco específico. Você fecha uma aba em um de um jeito, em outro você fecha a aba de outro jeito. A sua mente, desde criança, ela veio como um computador formatado. Você vai instalando programas no decorrer da sua vida. Esses programas fazem com que você tenha uma resposta imediata para cada questão que lhe é imposta, para cada dificuldade que cai sobre os seus pés. Então, quando você tem uma dificuldade, e dificuldades vão aparecer, cara, você não vai conseguir fazer o que a gente consegue fazer sem enfrentar algumas dificuldades. É absolutamente normal, é parte do processo. Acabou. Quando você enfrenta as dificuldades, qual a primeira coisa que aparece na sua cabeça? Isso eu chamo de modus operandi. Sabe o que aparecia na minha cabeça? É fácil. É fácil. É fácil. Eu tô sendo fraco agora. Mas o Thiago de 5 anos daqui pra frente daria risada
do que eu tô passando agora. Com certeza. Eu só não sei ainda, mas eu vou descobrir. E o melhor método para você descobrir é tentando e fracassando, porra. Então assim, eu tive inúmeros mini fracassos. Várias coisas que eu tentei fazer não deram certo. Nem todos os lançamentos, nem todos os produtos deram certo, foram um sucesso. Mas, cara, eu tive consistência. Eu sabia que a maratona era grande, eu sabia que eu tinha que continuar todo dia fazendo aquele negócio. Uma hora eu ia acertar, assim como você também fez. Então a primeira coisa que veio na minha cabeça é, cara, é fácil. Porque se eu parar de fazer isso agora, por conta desse problema, que outra coisa me espera do outro lado? Uma vida onde talvez eu teria férias uma vez por ano, uma vida onde eu teria que entrar num restaurante e me preocupar com o preço de um prato no menu. Eu não queria essa vida. Por isso que a todo custo eu continuava dando a famosa expressão, murro em ponta de faca. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Até que a faca desapareceu, ela sumiu. O murro ganhou. O murro ganhou.